Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar na sala de ciências. Nosso conteúdo é a matéria e suas características. Fique atento, tá bom? Então, nós sabemos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? A cadeira, o caderno, o sofá, o prato, a talher, o gás, tudo que existe no espaço chamamos de matéria. Mas quando tem uma porção delimitada dessa matéria, nós chamamos de corpo. Imagine aí uma árvore. A árvore é a matéria, o pedaço dessa árvore, né, do caule, chama um corpo, e o que nós vamos construir com esse corpo chama-se objeto, ok? Toda matéria, ela possui densidade. O que é densidade? É o peso que tem esse objeto, tá? A densidade, ela é medida por quilograma por litro. Então, quando falamos de densidade, temos uma fórmula, não se esqueça. Densidade é igual a massa dividido por volume. Você conhece o isopor, não conhece? Conhece, sabe que ele é muito leve. Você também conhece o alumínio, o ferro, que é super pesado. Acompanhe aí o raciocínio com a prova. 5 kg de isopor e 5 kg de ferro. Quem tem mais volume? Lógico, nós sabemos que é o isopor, porque o isopor é mais leve que o ferro. Então, a densidade, né, é a massa dividida pelo volume. O isopor, ele é menos denso, mais leve do que o ferro. O ferro possui mais densidade do que o isopor. É tanto que quando nós vamos mais à frente estudar as características, nós vamos saber que o isopor, ele tem suas partículas mais afastadas, por isso que ele é mais leve, ok? Agora vamos estudar o estado físico da matéria. Todos nós sabemos que todas as matérias que presentes no mundo, ele pode ser classificado em 3 estados. Por exemplo, o ferro, eu estou ele no estado sólido. No estado do sólido, existe o quê? As partículas. E essas partículas, elas são super unidas, super juntas, tá? Ela também possui uma forma própria, concentrada e um volume constante. Eles são muito difíceis de se comprimir. Imagine aí um ferro para poder afastar, cortar, separar. São difíceis, não é isso? Tá? Também temos aí o estado líquido. O estado líquido apresenta as partículas mais afastadas, né, do que o estado sólido, como a gente podemos ver as águas, os mares, oceanos, refrigerantes, águas do nosso consumo. Ele tem um volume constante, são difíceis também de comprimir e essas partículas se encontram de forma mais afastada, tá bom? E no estado gasoso, que são os gases, apresenta a forma do recipiente onde se encontram. Observe na imagem que eles estão super afastadas uma da outra. Por isso ele é fácil a sua compreensão, né? Ele também tem volume variável, ele pode mudar, tá bom? Vamos lá aqui novamente. Aqui trouxemos a água. Veja que os corpos estão formados por átomos. Átomos são cada uma dessas partículas muito minúsculas que formam o corpo. Tá? O sólido, você vê aqui na imagem que ele está super juntinho, muito junto. No líquido, ele já está um pouco mais afastado, que você já dá para ver o fundo. E no gasoso, ele está super afastado, onde dá para você contabilizar as partículas. Ok? Então, hoje, para a matéria, nós temos aí o conteúdo. Você já sabe que densidade é o peso que cada uma dessa matéria possui. Você sabe que objeto é o que você foi feito com aquela matéria. A matéria é tudo aquilo que tem no nosso espaço, que nós vimos, é bem mesmo como lá nós sentimos. Não é isso? Tá? Pronto, pessoal, então ficamos aqui com a nossa aula de ciências.
Vamos para a nossa próxima aula, mas antes de começarmos nossa aula, vamos deixar aqui um aviso muito importante para vocês. Nós estamos vivendo um período aí muito difícil, né? A pandemia. E a Pro trouxe aqui algumas dicas. Cuidado com o coronavírus e para isso se proteja. Veja aqui a dica da Pro. Temos aqui 5 dicas para você cuidar-se sobre coronavírus. Primeiro, você tem que lavar as mãos frequentemente e com todas aquelas dicas de sempre usar sabão líquido, lavar bastante o punho, os dedos, não é isso? O cotovelo, na hora de que for tossir, cobrir o rosto, né, a boca com o cotovelo para não colocar a mão. O rosto você não pode tocar, nenhum lugar exposto. O espaço que você estiver tem que manter uma distância segura de 1,5 m a 2 metros. E em casa, ficar também distante um do outro. Se for sair, usar máscara, se possível, ok? Então, continue se cuidando. Fique tudo bem, vamos aqui à nossa segunda aula do dia. Hoje nós vamos falar sobre o aquecimento global. Vocês conhecem esse assunto, não conhecem? Todos nós somos cidadãos planetários, então cuidamos do nosso planeta. O aquecimento global, veja aí essa imagem do sol, como ele está tão quente, gente, pedindo socorro. Olha aí como o rapaz falou, isso aqui está muito quente, não estou suportando. Então vamos conhecer o que é o aquecimento global e o que é que está provocando todo esse aquecimento no planeta, ok? Vamos lá? Então, sabemos que o aquecimento global é o superaquecimento do planeta, né? Que atinge o homem e atinge a nossa natureza, ok? Também é a ação do homem, tá? Veja aqui o nosso mapa do nosso mundo, que o aquecimento global, como é que funciona? A atmosfera, que é a camada que nos protege, não é isso? Dos raios nocivos. Temos aqui a radiação solar, que aquece a Terra, e os gases, né, o CO e o CH, que intensifica o efeito estufa e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Vamos conhecer agora o que é o efeito estufa? Vamos lá! Então, o efeito estufa é um gás causado, né, pelo aquecimento das turbinas. Temos nas fábricas, temos a fumaça das fábricas, a fumaça de carros, tá? Então, são gases nocivos que vão até a atmosfera. E esse gás que é que causa? O homem. E a camada de ozônio? Qual o seu papel? Qual a sua função? A camada de ozônio é um filtro que nos protege do contato direto da luz solar. Nós sabemos que a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra, não é isso? Nós aprendemos. Ela tem a função de nos proteger dos raios ultravioletas ou dos raios nocivos. Mas nós está aqui analisando e vimos que em 1979 essa camada de ozônio ela estava perfeita, com um buraquinho só. E hoje, em 2009, né, que já vai fazer 11, já tem 11 anos, esse buraco cresceu muito. E esse buraco quer dizer o quê? Que ele não pode mais proteger tanto quanto antes, porque devido às ações do homem, ele está gasto, ele está profundo, tá? E o efeito estufa que a Pro mencionou logo lá na frente? O efeito estufa são gases nocivos, né? Causado pelo homem, que vai até a atmosfera. Também a Pro trouxe 2 imagens de observação para você entender bastante. Na primeira imagem, nós temos o que? O processo de aceleração do homem. Como o homem está mudando o meio ambiente. Primeiro, eu tenho aqui casas, eu tenho florestas, eu tenho campos, eu tenho água, não é isso? Eu tenho também uma fábrica, apenas uma fábrica. Eu tenho pessoas passeando, então aqui o meu mundo está ótimo, ele está estável, tá? Mas com o passar do tempo, o homem a cada dia quis ainda transformar-se a natureza, modificar. E com isso começou a poluir um pouco os rios, os peixes começaram a morrer. Ele quis fazer fábricas e mais fábricas, não é isso? Fazer prédios e mais prédios, que antes era casas, depois passou a ser prédios.
E isso vem ocasionando o que? O efeito estufa. Todos esses gases aí dessas indústrias, né, vão parar na atmosfera e nossa atmosfera não é o suficiente para poder fazer essa proteção, até porque a nossa camada de ozônio, que vocês viram anteriormente, ela já está pedindo socorro, ok? Então, quando nós estamos estudando sociologia, né, nossa disciplina de preservação do meio ambiente, de tornarmos cidadão corretamente, fazer o que é bom, o que é certo, tanto para mim, tanto para o outro, porque se eu ajudo a mim, eu estou te ajudando. Se eu cuido do meio em que eu vivo, eu estou cuidando de todo o planeta. Você viu aquela frase que um palito de picolé no chão não tem problema, entre aspas, mas se eu jogo um, você joga um, o colega joga outro, e assim sucessivamente, vamos ter milhões de palitos de picolé no chão, e a rua vai ficar suja, e isso não pode, porque vai ocasionar o quê? Cada dia mais lixos. Nós aprendemos também que tem aquela música, uma andorinha só não faz verão, mas quando tem várias andorinhas juntas, né, que cuida, que cultiva, que planta, vamos ter um planeta ali lindo e maravilhoso. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Esses aqui são fatores do aquecimento global. Lixões a céu aberto, que não pode, que é da erosão do sol. Água, usar água corretamente, não desperdiçar, porque se desperdiçar sabemos que futuramente vai faltar água, né? Floresta pode fazer desmatamento? Não, não pode fazer desmatamento. E se fizer, você tem que depois plantar uma outra planta que seja também nativa. Ou seja, você tem que plantar para poder recompor este lugar para não ficar vazio. E se você vai fazer desmatamento, primeiro você tem que fazer um desmatamento sustentável, que não vai agredir a natureza. Tá bom? E aqui temos o que? Um deslizamento de terra. Por que acontece o deslizamento de terra? Porque não cuidamos corretamente do meio ambiente. Queremos construir encostas, construir lugares indevidos. Então vamos cuidar do nosso planeta, vamos ser cidadãos planetários, porque eu cuido do que é meu, você cuida do que é seu, e todos nós juntos cuidamos, né, para ter um planeta melhor. E sobre o aquecimento global estudamos, né, vamos ficar por aqui. Dê uma consulta nos seus livros. Se caso ver o coleguinha com lixo querendo jogar no chão, avise. Vamos cuidar do planeta, que somos cidadãos planetários, tá bom? Então aqui ficamos com a nossa aula de sociologia. Então, meus amores, vamos lá para a nossa última aula, a nossa terceira aula de hoje. Fique atento que é uma revisão do conteúdo já trabalhado, tá? Nós iremos estar trabalhando com tipos de frases. Nós sabemos que frase é o conjunto de palavras com sentidos completo. Oxente. Mas às vezes eu também sei que com uma única palavra eu posso formar uma frase. Exemplo, socorro é uma frase e tem apenas uma palavra, tá? Desde quando esteja com sentido completo. As frases, ela pode ter duas formas, a forma negativa e a forma afirmativa, tá? Na forma negativa, ela sempre vem com a palavra não, de negação, negando. Exemplo, eu não gosto de saladas. Eu não gosto de fazer atividades fora de hora. Eu não gosto dessa pandemia. Então, são frases negativas. E a frase da forma afirmativa são aquelas frases que dão sentido de afirmação, tá? Eu gosto de saladas, apenas afirmei. Eu gosto de fazer minhas atividades bem caprichadas. Então, aí fica as duas formas verbais, negativa e afirmativa. E os tipos de frase nós já vimos. Negativa quando está negando. O sol não está quente. Afirmativa quando tem um ponto final no final da frase. O sol está quente. As
interrogativas, usado com sinal de interrogação, sempre perguntando, interrogando, questionando, são frases interrogativas. Tá? O sol está quente. E as frases exclamativas são as frases que está exclamando, com sentido de alegria, dor, admiração, medo, surpresa e etc. Tá? As frases exclamativas vêm sempre com sinal de exclamação. E as imperativas são frases que usa dois sinais, exclamação e o ponto final, porém ela te indica a ordem, desejo ou pedido. Veja o exemplo, canta. Estão pedindo para você cantar, é uma frase imperativa, é uma ordem, é um pedido. Agora vamos para o nosso diário de hoje. Vocês têm caderno de língua portuguesa. Vocês também têm livro de língua portuguesa, página 85, ainda trabalhando sobre os tipos de frases. Você tem livro de ciências, páginas 56 e 57, para estudar e elaborar 5 questões com resposta no caderno, ok? E vocês têm o livro de sociologia, página 38 e 39. Por hoje é só. Bons estudos. Reveja direitinho o conteúdo. Qualquer dúvida, chame a Pro no privado, ok? Beijo, continue se cuidando e até a próxima aula.